Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para nossa reposição de aula. Deixa eu até colocar aqui. Dama versus xadrez, tá? Então, se você veio aqui, provavelmente é porque você faltou nessa aula, né? E aí, nós estamos aqui para essa reposição em vídeo, tá? Alguns recados importantes antes de você vir fazer a lição. Perdão, antes de você vir assistir o vídeo, é importante que você tenha feito a lição, tenha estudado com profundidade, tá bom? E venha aqui para ter esse momento. Pare, né? Não faça isso fazendo outras coisas. Você precisa parar por um tempo e estar aqui. Pode pôr na velocidade rápida e fica à vontade. Eu não tenho como controlar algumas coisas, mas eu peço que você leve a sério esse momento de reflexão, tá bom? Eu vou beber água durante a gravação da aula, mesmo que seja uma gravação pequena, porque nós estamos num clima aí bem complicado. Tivemos queimada ontem. Então, eu tô um pouco. Eu respirei, né? Nós ficamos tendo aula lá fora, enfim. Não vem ao caso, mas respiramos bastante ar com fumaça e acabou afetando aqui um pouquinho. Então, eu vou beber água, senão eu não vou conseguir falar, beleza? Mas vamos lá para essa aula. Antes de mais nada, tenha feito a lição, tenha estudado, mais uma vez tô repetindo. Vamos fazer uma oração e vamos partir pro conteúdo, beleza? Pai, nós te damos graça, Deus, bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, digno de toda honra, glória e louvor. Pai, nesse instante nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, ministre, ó Pai, continue mesmo falando conosco através dessa lição, Pai. Que apesar de não estarmos presentes ali, conectados, possa haver um só Espírito, ó Pai, e a mensagem possa mesmo ali transformar as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco. Nós pedimos que seja a tua voz a falar conosco, faz a nossa mente, o nosso coração cativo, a tua doce presença nesse instante. Obrigado pela oportunidade, pela tecnologia, que mesmo distante, ó Pai, nós conseguimos estar ali compartilhando conteúdo. Nós te louvamos por isso, ó Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse dia. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu não vou corrigir tarefa com vocês, porque não tem como, né? Corrigir aqui tarefa, tá bom? Então eu já vou direto para a nossa temática. A Dama versus xadrez tá difícil, viu, gente? Mas vai dar certo. Dama versus xadrez vai dizer assim, ó. O líder sensato, então ele vai trazer características de um líder sensato. Ele age como um jogador de xadrez nos seus relacionamentos e não como um jogador de damas. Então ele vai trazer o princípio de comparação. Se você não sabe como joga xadrez, xadrez é diferente da dama, que todas as peças são iguais e elas se movimentam da mesma forma. No xadrez nós temos peças variadas. Então nós temos ali torre, cavalo, bispo, de um lado a rainha, do outro lado o rei e os peões, tá? Os peões, todos eles se movimentam da mesma forma, mas as demais peças se movimentam de formas diferentes, nenhuma delas se movimentam como os peões, tá bom? E a rainha, ela faz a peça, né, que mais se movimenta dentro do tabuleiro, né, mais também, como é que fala? Com a sua movimentação única por ser mais extensa. Enfim, basicamente é assim. O xadrez, ele é diferente. Cada peça você tem que usar ela como estratégia diferente, num lugar diferente, porque ela não se movimenta igual. As pedras não se movimentam iguais e você não pode fazer o mesmo movimento. Você não pode fazer um movimento básico de peão, por exemplo, com o cavalo. O cavalo ele sempre vai ter que andar em L, então você vai ter que saber fazer estratégias em L para que você utilize da melhor forma, ok? E aí ele vai dizer assim, ó. Sua forma de se conectar, né, que é o que quer dizer ser um jogador de xadrez, varia de acordo com a personalidade e qualidades que a pessoa tem. Então, lá no fim da lição, a gente vai ver lá na tarefa, no fim não, né? Aqui no meio também, na página 15, vai trazer para nós como ser um líder que joga xadrez. Então, ele vai dizer que a gente tem que saber os pontos fortes, os gatilhos, a personalidade e o modo de aprender de cada pessoa. Por quê? Porque aí eu vou me relacionar baseado nisso. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho. Se eu quero ensinar alguém, eu não posso ensinar baseado na minha forma de aprender. Eu tenho que ensinar baseado na forma de aprender da pessoa, porque assim vai ser mais efetivo e eu vou alcançar o que eu quero. Quando eu vou falar com uma pessoa, né, se a pessoa ela é mais, por exemplo, sanguínea, o temperamento dela é sanguíneo, talvez eu vou me comunicar com ela de uma forma mais contraída, não sei o quê. Né? Se eu criar um ambiente muito assim, ela não vai conseguir conviver com aquele ambiente, ou se eu preciso colocar alguém para lidar com as pessoas e precisa ser uma coisa mais contraída, eu vou usar o sanguíneo. Se eu preciso de alguém mais direto, eu vou usar um colérico. Se eu preciso de alguém mais calado, dependendo do ambiente, dependendo da situação, eu vou
usar as pessoas conforme o temperamento delas. Linguagem de amor, né? Como é que eu consigo incentivar essa pessoa? Às vezes é com palavra de afirmação, às vezes é com um presente, às vezes é com um toque físico, às vezes é com um ato de serviço, dar algo para ela, né? Ou dar tempo para ela de qualidade, dar uma folga, enfim, como é que eu motivo as pessoas? Eu preciso saber isso, gente, porque muitas vezes nós agimos conforme nós, e aí nós estamos jogando damas, né? Como eu gosto de aprender, como eu falo, como é o meu jeito. E aí a gente não se adapta ao jeito das pessoas. Gente, claro que essa lição ela é muito complexa na prática, tá? Se adaptar a cada pessoa não é ceder aos caprichos daquela pessoa, mas é entender como ela funciona e alcançar o seu objetivo de acordo com aquilo, ok? Então isso vai muito para uma liderança. Mas na família, gente, isso aqui é essencial também para a gente poder lidar, porque muitas vezes as pessoas não estão se sentindo amadas, respeitadas. Não é porque o outro não está se esforçando para fazer isso, é que o outro está se esforçando para fazer do jeito que ele se sente amado e respeitado, e na verdade ele deveria fazer conforme o outro sentiria, né? Porque não é sobre nós. E essa lição é muito difícil em relação a isso. Não é sobre nós, é sobre o outro. E aí às vezes nós vamos precisar nos adaptar para chegar onde nós queremos, ok? E o líder sensato ele age dessa forma, agindo diferente, estudando as pessoas, entendendo as pessoas. É fácil na prática? Não. Leva tempo, tá, gente? Não é de hoje para amanhã que eu vou saber lidar com as pessoas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade na comunicação. A minha comunicação, muitas vezes, ela não é efetiva porque eu não jogo xadrez. Eu vou falando com as pessoas acreditando que elas também são igual a eu. E às vezes as pessoas são mais melancólicas, mais sentimentais. E aí, às vezes, é difícil, porque aí, né? Mas, enfim, a gente vai aprender a lidar com as pessoas com o tempo. E aí a gente vai melhorando isso. Eu já melhorei muito, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, ok? Só me usando ali de exemplo para vocês. E aí nós temos filmes, tá? Gente, eu não vou colocar os filmes aqui, vou colocar o link na descrição do vídeo ou vou mandar pra vocês. Por quê? Porque toda vez que eu gravo o áudio e coloco o vídeo aqui, dá direitos autorais e o vídeo não sobe, tá? Os vídeos colocando separado, por mais que tenha direitos autorais, eu consigo subir pro YouTube e mandar pra vocês, tá bom? Então, mas eu vou explicar pra vocês a cena que tá em questão, tá? Nessa cena nós vamos assistir a uma cena de Um Sonho Impossível, um filme muito bom, se você não assistiu, assista, tá? Que vai dizer assim, ó, nessa cena o jogador de futebol americano Michael Oher não tá dando resultado, né? Eles estão ali num treino, né? Submetido ao estilo de liderança de jogador de damas. O seu técnico do seu técnico. Então, o técnico dele tá tratando ele como trata todos os demais jogadores. Só que isso não está funcionando. E aí a mãe dele, vendo isso, vai lá, né? E fala com ele de uma forma que ele entende. E isso impressiona toda a equipe. E aí o técnico dele, né, cede a isso e vai lá perguntar: olha, como é que você fez isso? Porque ele é um ótimo jogador. Só que ele não tá conseguindo demonstrar isso por toda essa dificuldade que o treinador explica e ele não entende da forma que o treinador explica. Tá? Desculpa a voz aí, gente, mas vai ter que ser assim mesmo. Eu não vou colocar a cena aqui mais uma vez, tá? Você pode pausar o vídeo, por exemplo, se você quiser ir lá assistir e voltar, ou você assiste toda a aula e depois só assiste o vídeo refletindo naquilo que tá falando, né? Faça aquilo que você entende que é melhor. Se quiser pausar, olha a minutagem, pausa, vai lá, assiste e volta, beleza? Próximo filme é Toy Story, né? É um filme clássico aí da Disney, tá? A cena que nós vamos assistir, eu não me lembro se, eu acho que esse aqui é o 1, né? É a cena em que um vizinho, aquele vizinho perturbado, né? Do dono dos brinquedos, que eu não lembro o nome, ele maltrata os brinquedos, usa os brinquedos e tudo mais. E aí o Buzz Lightyear, ele tá preso lá, e aí o Andy, que é o cowboy, né, tenta fazer ali toda uma questão pra salvar ele. Só que o que essa cena vai dizer pra nós? Os brinquedos, eles estão todos deformados ali, né? Tem uma perna que tem cabeça de pesca, né? A cabeça tá umas pernas lá parecendo uma aranha. Enfim, todos adaptados. E aí o Andy ele vai usar cada uma desses brinquedos, essas qualidades que eles têm, para salvar. Então cada um ali vai ter uma tarefa diferente de acordo com as suas qualidades. Então vai trazer muito essa questão de nós usarmos os pontos fortes que nós temos para alcançar aquilo que nós queremos como líder, como equipe, né? Não só como líder, gente, claro que essa faz muito mais sentido para quem é líder, né? Você ter essa visão e separar as pessoas. Mas você também se colocar nesse lugar de que você é bom, né? A gente viu lá no primeiro Habitudes no Inventário Pessoal essa questão. Então, assim, o que eu sou bom? Eu sou bom em tal coisa. Então, me colocar nessa coisa vai ser muito mais efetivo. Como líder, distribuir funções, nós nos apresentarmos para aquilo que nós somos bom. Então, o filme vai englobar um pouco disso, ok? Mais uma vez, vou deixar o link na descrição lá, né? Embaixo do vídeo tem escrito assim, mais. Você clica lá, vai estar links para você acessar. Você me pede que eu mando no WhatsApp, mas eu não vou colocar aqui por causa que senão não vai a aula, ok? Então, você pausa, vai lá e assiste, ou você simplesmente dá continuidade e depois assiste. Vamos aqui, ó. Assim como
E aí vai falar um pouco sobre o filme isso, né? Assim como no jogo de xadrez, o bom administrador, ele descobre as peculiaridades de cada indivíduo e tira o máximo proveito dessas qualidades. Então, relacionado ao filme, né, Toy Story, muito disso, ele vai lá e tira a maior qualidade. Que você tem de melhor aqui? Às vezes é uma pessoa, né, como o filme traz ali, que não tá na sua perfeição, né, como nós podemos dizer. Mas existem qualidades únicas em cada um de nós. Se a gente souber administrar isso, gente, se a gente souber lidar com isso, com as nossas qualidades, com a qualidade dos outros, a gente vai chegar muito mais longe. Sempre existe um ambiente onde a gente é influência e a gente pode tanto influenciar as pessoas. Se eu não sou líder em questão de chefe das pessoas, que vou distribuir as funções, eu posso explorar as pessoas a descobrirem os seus pontos fortes. Eu posso explorar as pessoas dentro da nossa amizade, utilizar aquilo que ela tem de melhor. Então, às vezes, a gente tem amigos que são ótimos conselheiros, tem amigos que são ótimos organizadores, tem amigos que eles são sentimentais, e aí você vai poder explorar, né? Trazer uma situação, ele vai te trazer a visão do sentimento, o outro vai te trazer nessa questão do fazer. E assim, explore o melhor de cada pessoa. E exploração, gente, não é no sentido de escravatura, de utilizar do trabalho da pessoa, né, de forma abusiva. Não é isso. Quando a gente fala de explorar, é no sentido de caçar ouro, de fazer uma exploração, de tirar aquilo daquela pessoa que vai beneficiar tanto ela quanto você, né? Vai ser bênção na vida das pessoas. Nós estamos falando desse lugar de servir mesmo, de nós servirmos as pessoas e das pessoas também nos servirem, né? Não porque precisamos ser servido, mas no sentido de que essas qualidades são boas e quando você ajuda a pessoa a tirar isso para fora, isso é bom para todo mundo, tá bom? Então sempre traga isso, né, para as pessoas, elogie os detalhes que você vê. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem uma qualidade ali que você percebe sempre, não deixe de falar às vezes, porque isso vai trazendo autoconfiança e vai dando certo, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender aqui. Mas vamos dar seguimento aqui. Perguntas, né? Que não dá para vocês responderem, mas eu gosto sempre de deixar porque dá para vocês refletirem. Quando nós focamos apenas em nossos pontos fracos, a gente corre o risco de não reconhecer o poder que despertamos através dos pontos fortes que temos. Por que isso acontece, tá? Então, algo para você parar aqui, dar uma pausinha, refletir, talvez anotar, beleza? Normalmente a gente chega na conclusão de que isso acontece porque a gente fica tão focado nos pontos fracos, a gente vai olhando as nossas deficiências, e aí a gente se esquece realmente do que a gente tem de bom e a gente começa a negligenciar, né? Isso acontece muito comigo. Eu tenho um jeito muito direto, reto, literal, forte, né? Eu não me importo muito com o lado emocional, eu não levo muito isso em consideração, gente. E não é na maldade nenhuma, né? Eu sou assim desde que eu falo e ando, né? Não é algo que é sobre você, né? Eu falo que eu louvo a Deus pela minha mãe, né? Que ela é uma testemunha viva de que isso é natural, não tem nada a ver com ninguém. Mas as pessoas me criticavam tanto pelos meus jeitos, mas tanto, que ninguém nunca explorou as qualidades que isso gera, né? E aí, hoje, eu sei das minhas qualidades, mas eu tenho que lutar contra sempre pensar assim, putz, mas esse jeito não tá legal, nossa, Fernanda, mas esse jeito que você faz. Gente, eu escuto isso direto, as pessoas vão me dar feedback e falam assim, eu só não gosto muito do seu jeito, eu acho que não precisa ser assim, não. E aí às vezes eu vou tentando tanto focar em mudar isso, que eu esqueço das qualidades. Eu não tô dizendo que a gente não tem que evoluir, que a gente não tem que crescer, que a gente não tem que amadurecer. Mas quando as coisas vêm de um lugar de imaturidade. E não quando as coisas vêm de um lugar opinativo, de gente que só quer se sentir confortável perto de gente que não é como elas querem que seja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente foca tanto nisso, e eu direto faço isso, e eu vou me esquecendo das qualidades, daquilo que é bom, daquilo que eu posso ajudar as pessoas, daquilo que eu posso transformar a vida das pessoas. Gente, eu acho que a gente nunca vai estar plenamente pleno, porque senão a gente vai entrar num lugar de orgulho, de soberba, de não dependência. Então a gente sempre vai ter falhas, para que a gente não se esqueça de quem está fazendo através de nós, de realmente a gente conseguir ver com muita clareza de que é o Espírito Santo, porque senão não vai, né? Eu brinco que hoje Deus me usa os meus pontos fortes, eu tenho certeza que vem de Deus, porque é os pontos fracos da minha vida inteira. Eu não sei se foi uma tentativa do inimigo ali, mas a vida inteira, tudo que eu faço hoje é as coisas mais improváveis de eu fazer, né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus age mesmo através de nós. Então, assim, qual que é a dica dessa pergunta? Comece a parar de focar tanto nos seus pontos fracos, a não ser que seja para melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? Mas resolva as suas questões de maturidade, as suas questões de falta de identidade, de falta de segurança emocional. Resolva isso. Mas cuidado com essa questão de ponto forte e ponto fraco no sentido de olhar, porque às vezes a gente está confundindo isso.
Então tome cuidado com isso. Olhe os seus pontos fortes, vê o que você tem de bom e distribua as suas qualidades às pessoas. Sirva as pessoas naquilo que você é bom, tá? Porque eu creio que vai ser uma bênção de Deus para sua vida, tá bom? Bom, em uma escala de 1 a 10, né? Nós temos o nosso avançando, eu vou ler aqui para vocês, porque é algo bem interessante e vai complementar essa questão de focarmos nos pontos nos pontos fracos e nos pontos fortes. Vou tentar ler aqui bem, tá? Mais uma vez, desculpa aí pela bebeção de água, mas tá difícil hoje, tá bom? No questão de secura e tudo mais, tá? Vamos lá, avançando. Marcos, sei lá o nome dele, Book, assim, não sei. Ele disse a seguinte frase: a função do líder é transformar talento em desempenho. Vou repetir, você quiser anote. A função do líder é transformar talento em desempenho. Fazemos isso melhor quando identificamos a força interior de uma pessoa e permitimos que ela tire proveito dessa força. As pessoas ficam entusiasmadas quando trabalham nas áreas em que são fortes e desanimadas quando precisam trabalhar nas áreas em que seu desempenho é fraco. Faz todo sentido permitir que elas façam o que fazem melhor, aquilo que são mais influentes, intuitivas, naturais, desenvoltas e satisfeitas. Tá? Então ele vai dizer para nós que é muito melhor você trabalhar naquilo que você é bom do que naquilo que você é ruim, porque no que você é ruim você desanima. Você faz uma coisa e não consegue fazer bem feita, é desanimador, mas quando você faz algo que é muito, que você é muito bom, aquilo é animador para você, tá bom? Ele vai dizer assim, ó, numa escala de 1 a 10, eu vou explicar. Imagine uma escala de 1 a 10, no qual 1 significa fraco e 10 representa forte. Imagine que você imagine que você possui uma fraqueza avaliada, né? Ela tem uma nota 3 e um ponto forte avaliado em 8. Pergunto, qual você vê um ponto, de novo. Quando você vê um ponto fraco com uma pontuação baixa e um ponto forte com um valor alto, em qual deles está mais inclinado a trabalhar? Então, é uma pergunta para você. Quando você vê essas notas, por onde você começa a trabalhar? O que você começa a investir tempo, energia para melhorar, tá? Ele vai dizer assim, ó, meu palpite é que você responderá na fraqueza, o que você tirou nota 3. Afinal, ninguém deseja ter pontos fracos evidentes. Todos nós queremos ser pessoas de múltiplas habilidades e talentos. Gente, ele não está falando de caráter, ele está falando de talento e habilidade. Isso é muito importante, porque senão as pessoas confundem, tá? E elas começam a levar isso pro caráter. Pro caráter isso aqui não é válido, ok? Agora pense no seguinte, se você tiver um 3 na escala e começar a trabalhar nesse ponto fraco, pode ser que se esforce por meses gemendo e bufando e nunca consiga passar de 4 ou 5. Pense nisso. Assumindo que isso aconteça, agora você está bem no meio da escala, na média. As pessoas não pagam pela média. Ninguém quer nada que esteja na média. Um filme mediano, uma xícara de café mais ou menos. Todos desejam a excelência. Procuramos lojas especializadas em determinados produtos por causa da excelência que esperamos encontrar lá. Considere que teria acontecido se você tivesse escolhido trabalhar o seu 8 e alcançasse um 10. Impressionante. As pessoas pagam pelo 10. Faz mais sentido, na verdade, reconhecer que todo mundo tem algumas fraquezas e que a melhor maneira de empregar o nosso tempo é nos esforçando para alcançar o melhor em nossos pontos fortes. Contudo, isso parece um contrassenso para nós. Sentimos-nos desequilibrados quando focamos em nossos pontos fortes ou nos de outra pessoa. Por exemplo, quando você era criança na escola, lembra-se de quando levava o boletim para casa? Imagine que seus pais vissem 3 notas 10, 2 notas 8 e uma nota 4. Em qual dessas matérias eles diriam para você se esforçar mais? Provavelmente na que você tirou 4. Temos o instinto natural de transformar a fraqueza de todo mundo em pontos fortes. É tempo de aprendermos a deixar que um bispo, uma torre ou uma rainha façam aquilo que foram feitos para fazer. Então ele vai trazer para nós essa reflexão dos nossos pontos fortes e fracos, lembrando das questões das nossas habilidades, das nossas características, gente. Não estamos falando de caráter, não estamos falando de princípios. Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas confundem e aí elas começam a focar só no que elas são boas. E aí não vai funcionar. Por quê? Porque quando se trata de relacionamento, quando se trata de caráter, eu vou ter que desenvolver algumas coisas sem escolha, porque eu preciso ter isso desenvolvido. Agora, quando se trata de habilidade, gente, por exemplo, eu não sou boa em desenhar. Vamos supor que eu fique fazendo vários estudos, vários treinos de como desenhar. Eu nunca vou fazer um desenho excelente.
eu não tenho essa destreza, tá? Para pintar já é um pouco diferente, mas mesmo assim, né, não vejo que é o caso. Mas para desenhar eu sou péssima, ok? Péssima mesmo, eu não tenho esse olhar além e tudo mais. Agora, tem algumas coisas que eu faço bem, né? Comunicar. A minha comunicação não é mais efetiva, né? Mas assim, eu consigo me comunicar, eu consigo falar com as pessoas, eu consigo interagir, consigo dar curso. Por que eu não tento desenvolver isso? Que não é uma habilidade 100% desenvolvida, que dá para desenvolver, né? É um ponto forte. Mas não quer dizer que eu sou muito boa, porque nem, não desenvolvi o suficiente, tá bom? Mas só pra vocês entenderem, porque vocês vão falar, pô, Fran, você nem fala tão bem assim, não precisa falar isso, tá? Mas eu posso me desenvolver e comunicar cada vez melhor com as pessoas, alcançando o objetivo delas entenderem, delas compreenderem o que está sendo dito, dessa interação em grupo, dessa conexão. Então, ao invés de eu me esforçar muito por uma coisa que eu não tenho habilidade, que vai ficar sempre mais ou menos, por que eu não pego aquilo que eu já sou boa e que dá pra ver que é bom e dá pra desenvolver muito mais? E aí eu ficar excelente naquilo. Entende? Então, é sobre isso, tá? É sobre as nossas habilidades, é sobre o fazer aqui. Tá? Então é bom a gente entender isso, porque senão a gente começa a usar isso de desculpa em áreas que não dá pra ter desculpa. Relacionamento não dá pra ter desculpa. Se você precisa melhorar, você precisa. Ah, mas eu já sou muito bom em tal coisa. Não, você precisa melhorar como um todo. No seu caráter, você precisa melhorar como um todo. Na sua vida espiritual, você precisa melhorar como um todo, como uma pessoa. E isso não tem nada a ver com essa escala de 1 a 10. Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque a gente começa a usar isso como desculpa, ok? Bom, e aí nós vamos para o nosso Consultando a Bíblia, né? Que tem várias perguntas ali. Eu não vou responder aqui, gente, porque só tem eu, né? E aí são perguntas bem pessoais, não tem uma pergunta muito generalizada. Então eu acredito que você consiga responder para si mesmo. Responda, pare, pense, reflita nisso aqui, ok? O reflexão pessoal e o praticando a verdade, gente, eles estão conectados aqui. Por quê? Porque vai falar para você responder perguntas sobre a sua equipe e depois para você observar e fazer esses testes aqui com elas, tá? Responda. O que você entende, né? É das pessoas que convivem com você, que moram com você e se você entende a sua. Então, vou dar um exemplo aqui no Reflexão Pessoal, perguntam. Tem um entendimento claro da personalidade de cada um? Consigo perceber de que maneira trabalham melhor em equipe? Você vai responder isso aqui tanto sobre você quanto o outro. Fernanda, mas não é igual a Habitudes 1 que fala sobre mim. Mas se você não souber como funciona o seu temperamento, que aqui fala personalidade, e se você souber de personalidade, melhor ainda. Mas, se, por exemplo, eu estudo personalidade pelo método Enneagrama. Eu sei a minha personalidade e sei o meu temperamento, tá? Mas tem gente que não sabe nada. O autoconhecimento básico ele é importante. Para mim, descobrir a personalidade das pessoas que moravam comigo, que convivem comigo, eu tive que entender como era a minha. Entender o que é personalidade. Porque aí, quando eu entendo o que é a minha, eu entendo aonde ela se manifesta. E aí eu consigo observar isso nos outros, né, gente? Não como especialista. E aí eu consigo entender no que afeta a nossa vida saber dessas coisas. Então, quando eu falo pra vocês, primeiro saber o de vocês, é nesse sentido, que você nem sabe pra que serve temperamento, como é que eu vou saber o do outro? Então, assim, o que significa ser colérica? O que isso me afeta? Ah, aí eu entendo porque que o outro que eu convivo é sanguíneo, então eu vou ter que entender que ele é sanguíneo, que isso afeta isso e isso na vida dele. Então, assim, é entender isso. Gente, vai ter que estudar mesmo, vai ter que fazer teste na internet mesmo, vai ter que comprar livro mesmo, tá? É uma questão de crescimento, não é uma questão de um conteúdo que vai ser mastigado e jogado nas suas mãos. Você precisa buscar, conhecer e se desenvolver. Saia da mediocridade e vá para um nível melhor nos seus relacionamentos, ok? Então, respondam. Você tem consciência dos fatores que motivam? Principalmente, gente, da sua casa. Se você é casado, do seu cônjuge, dos seus filhos, tá? Seja quem for. Não sou casado, tenho filho, mas preciso saber dos meus pais, preciso saber das pessoas que eu trabalho. Isso é importante, ok? Responda a cada uma dessas perguntas. Se você é líder de alguma equipe, se você tem uma célula, se você trabalha numa empresa e é chefe de setor, se você não é chefe do setor, mas é encarregado, tá ali convivendo com as pessoas, também tenta responder isso aqui, tá? E aí você vai fazer esses testes aqui, né? Se você não souber como responder, tem formas de você perguntar isso para cada um deles, tá bom? Eu indico que você pegue um teste na internet e faça, tá? Mais seguro do que responder aqui, porque você não vai ter uma resposta clara, né? Então, assim, acho que seria bem interessante fazer com os familiares, com os mais próximos e até com a equipe de trabalho, tá? Fernanda, por que é importante essa tarefa? Já que você, né, talvez vai estar na aula presente na próxima, eu espero, em nome de Jesus, amém, né? Você tem que entender algo importante. Por que é importante saber essas coisas? Porque quando eu vou ensinar para alguém alguma coisa, eu não ensino pelo meu método de aprendizado, eu ensino pelo método dela. Por exemplo, eu sou sinestésica, eu tenho que ir para a prática. Mas tem gente que é visual, tem gente que é auditivo. Então, se eu fizer perto da pessoa, ela não vai entender. Mas se ela ver, quer dizer, se eu fazer perto de uma pessoa,
Tem gente que não entende. Tem gente que já entende porque é visual. Tem gente que tem que sentar lá e fazer e ser corrigido, que é o sinestésico. Tem gente que é auditivo. Se você explicar, ela já entende. Por quê? Porque ela é auditiva. Então a gente vai ter que entender como as pessoas funcionam. Eu não posso ensinar as pessoas só do meu jeito. Vai lá e faz que você vai aprender. Tem gente que vai ter que ouvir. Tem gente que vai ter que ser ensinado. Tem gente que vai ter que visualizar. Tem gente que vai ter que fazer. Quando a gente dá treinamento, sei lá como é que chama, para os vice-líderes, né, para os líderes de treinamento, a gente faz os 3 estágios, porque eu não sei como eles aprendem, então na dúvida, a gente fala para eles o que eles têm que fazer, a gente mostra para eles o que eles têm que fazer e a gente deixa eles fazer e corrige eles. Porque assim, a gente tem uma quase certeza de que eles aprendeu por uma dessas técnicas. Ok? Então, isso também é uma dica para você, talvez você fazer as 3 coisas. Marca uma reunião, seja prático na reunião, porque depois você vai ter que mostrar como é que faz e depois você vai ter que colocar a pessoa para fazer. Beleza? Então, tô dando só um exemplo. Por quê? Porque eu não posso aprender do meu jeito. E eu preciso entender. Se eu já sei o jeito que a pessoa aprende, eu já otimizo. Então, tem gente que não funciona em reunião. Por quê? Porque não é auditivo, né? A reunião, ela é no sentido de ensinar, tá, gente? Tem gente que, se eu gravar um vídeo explicando, já resolve. Tem gente que eu vou ter que ir lá colocar fazer, mas não importa como for, eu vou ter que ensinar do jeito da pessoa. Eu falei e refalei a mesma coisa, mas é porque eu me perdi no meio do caminho, tá bom? Mas de qualquer forma, é isso. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, manda mensagem, a gente vai esclarecer, beleza? Vamos pro resumão aqui para não ficar nada. Jogar xadrez é diferente de jogar dama. Lembre-se, é diferente. Nós não podemos tratar as pessoas como nós gostamos de ser tratados ou como a gente acha que é o correto, todo mundo é igual. Nós vamos precisar ser diferente. Então, sua mãe é de um jeito, seu pai é de outro, sua esposa, seu filho, seu marido, né? Seus parentes, seus colegas de trabalho. Então, você vai ter que se adaptar, ok? Precisamos dedicar tempo para conhecer de fato os membros da nossa equipe. Essa lição não se pratica em uma semana. Ela vai anos para você entendendo cada um e se adaptando ao que cada um gosta, mas começar por esse conhecimento já ajuda muito, ok? Então vamos começar. Não vamos deixar, não é porque demora que eu nunca vou começar. Demora para aprender a jogar xadrez, gente. Xadrez é um jogo difícil, tá? Os líderes são beneficiados quando se relacionam com a equipe com base nos pontos fortes de cada um. Não se relacionam com as pessoas por aquilo que elas fazem de ruim. Relacione-se com elas por aquilo que elas fazem. Não estou falando de interesse, tá? Estou falando de quando vocês juntam a equipe e vocês colocam as pessoas para trabalhar naquilo que elas é bom, vocês manifestam elogios a isso, tá? Isso vai levar a equipe muito mais longe, tá? E quais são as 4 descobertas que o líder deve jogar xadrez a fim de... Quais são as 4 descobertas que os líderes devem fazer a fim de jogar xadrez com a sua equipe? Pontos fortes e fracos, gatilho, personalidade e modo de aprender, tá? Por que pontos fortes e fracos? Porque quando eu sei os fracos, gente, eu não vou forçar a barra naqueles pontos fracos. Eu vou ajudar a pessoa, talvez, a melhorar ou não, mas eu não vou ficar forçando a barra. Então, se a pessoa ela não é boa em falar, não adianta, gente. Você não precisa transformar as pessoas. Tem gente que não nasceu para falar. Se todo mundo falar, ninguém aguenta, gente. Para de tentar fazer as pessoas romper com algumas coisas que não resolve. Aquilo que for questão de identidade, aquilo que for questão de segurança emocional, a gente tem que tratar porque isso faz parte do caráter. Mas se não for, é o jeito da pessoa, não fica tentando explorar isso nela, tá bom? Então saiba os pontos fracos para você não ficar forçando a barra. Essa pessoa não é boa em falar, mas para escrever, Deus da glória, como é lindo. Até emociona. Ela vai fazer um texto de comunicado e ela consegue emocionar as pessoas. Pronto, coloca ela para escrever. Tá? Então, por isso que eu coloquei os pontos fracos e os pontos fortes, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, eu repito, tá? Eu sei que às vezes eu tô repetindo a mesma coisa, mas é porque, né, é importante, tá bom? Mandem mensagem, tá? E eu espero que essa aula tenha abençoado vocês e eu espero que você não falte mais nas aulas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.